Então se a caixinha fosse sua, ia tocar isso. Na verdade, quando a caixinha é minha, é uma música só, no máximo. Na verdade, nem chega ao final da música, já sou escorraçado. Scarpa, vamos falar um pouquinho desse ano? Você começou o ano de uma maneira, no meio do ano ficou diferente e termina com um sorriso no rosto. Dá para perceber que você está mais aliviado. Se tivesse que resumir 2018, como é que você faria? Olha, um ano para ser lembrado, né? Não é para ser esquecido. Acho que essas dificuldades que chegaram na minha vida foram para me fortalecer. Eu estou muito feliz com tudo que aconteceu comigo neste ano, os momentos bons, ruins, e terminar com um título do Campeonato Brasileiro, para mim, é gratificante. Eu espero que tenha sido o primeiro de muitos que eu venha conquistar aqui no Palmeiras, e fico feliz com o grupo que me recebeu bem aí das 2, 3 vezes que eu voltei. Scarpa, o que foi, assim, a gente olha hoje o Palmeiras campeão, né? Na tua opinião, quando perguntarem daquela campanha, daquela temporada, o que você vai falar? Ganhamos o título aqui. Não lembro de algum jogo marcante assim, Mas né? algum fato assim que você fale, até a união de um elenco, algum fato que chamou a atenção? Olha, para ser sincero, não me recordo de algum fato, até porque eu perdi quase o primeiro turno inteiro, e aí assim que eu voltei do problema judiciário lá do Flu, joguei 5 jogos e aí tive a lesão, aí fiquei afastado e o grupo começou a dar uma arrancada histórica, né? Então não saberia dizer um momento marcante do título, mas a arrancada foi muito bonita, merecida, porque o elenco trabalha muito e a gente fica feliz. William, vou passar para o estúdio, mas antes, Gustavo Scarpa é um cara persistente, porque quando você começou a cultivar o bigode, como era? Era ralinho, né? Uma derrota. Não que agora seja uma vitória, né? Mas tô perdendo de menos agora. Mas como é que foi? Aí deixou encorpar agora, né? Agora tá mais encorpado, reprovado pela grande maioria, mas... O Diogo tá cornetando. Mas pra quem importa, assim, no caso eu, tá legal, então continuarei. E agora tá fera, né? Quantos anos pra ficar assim? Eu uso já tem, acho que uns 5 anos, 5, 6 anos. Muito bem, então é isso mesmo, tem que continuar, né? Porque o segredo é o seguinte, podem cornetar, mas aí a personalidade de manter, não é? Exato, ser feliz, né? Se te faz bem, não tá atrapalhando ninguém. Eu acho que não tá, né? Falam que tá, mas acho que não, então eu continuo usando. William, meus amigos, Scarpa é o nosso convidado, que figura, hein? Olha, Scarpa, eu acho que é bem por aí mesmo, porque a gente fala pro Eduardo de Menezes, faz uma academia, vai numa nutróloga. Não, mas eu faço. E ele fala, não, mas eu tô de bem com a vida, eu tô feliz assim, não tá atrapalhando a vida de ninguém, né? Eu vou mais ali na conversa, no papo, que dá certo. E aí ele prefere ficar assim, acho que é isso. A gente tem que estar realmente, primeiramente, feliz do jeito que a gente tá. Os outros não importa muito, viu, Scarpa, né? Você vê aí, ó. Sem trair. Exatamente, ele apanhou um pouquinho pra arrumar a camisa aqui, mas se ele tá dando risada, tá feliz, é o que importa. Muito obrigado pelo carinho. Falou. É o nosso repórter trufado. Olha, Scarpa, primeiro, obrigado por você ter nos atendido aí para ter esse papo com a gente. A impressão que nós tínhamos, Scarpa, é que essa questão jurídica ia render ainda muito, ia atrapalhar muito a tua vida esse ano. E a gente ficava muito na dúvida, assim, de fora, de saber se realmente ia dar certo as coisas com o Palmeiras ou se ia ter que retornar com o Fluminense, o quanto isso ia te atrapalhar. Você também viveu esse drama, Scarpa? Você tinha plena certeza que a coisa ia dar certo? Ou em algum momento você falou, meu Deus do céu, e agora? Meio que me arrependi, não sei se dou um passo atrás. Você ficou inseguro também com relação ao teu futuro, ô Scarpa? É difícil ter certeza, né, quando envolve justiça aqui do Brasil, né? Porque não só no meio do futebol, mas no nosso país a gente sabe como é complicado essas coisas. Mas assim, eu fiz o que eu acredito que seja certo. Eu sei o que eu passei lá nos quase 5 anos que eu estive no Fluminense. Então, foi um momento difícil porque eu não sabia quando que sairia a decisão. Eu acho que assim que eu saí do Palmeiras em março, se eu soubesse que eu iria ficar 3 meses e meio parado, eu acho que eu ficaria mais tranquilo. Mas teve alguns dias, né, que você acaba esperando, aguardando a decisão e não sai nada, só saem notícias. Aí me desliguei um pouco de redes sociais, de ver notícias, essas coisas, para eu ficar mais em paz. Mas foi um tempo bom, assim, espiritualmente falando. Estive perto da minha família, dos meus amigos, me fortaleceu bastante. E eu fiquei feliz depois de tudo que aconteceu, retornar bem na equipe, fazendo gol no final do campeonato e sendo, de certa forma, importante. E diz uma coisa, Scarpa, aí vem uma pergunta, às vezes é meio saia justa falar de treinador, né? Mas é inevitável a gente fazer a pergunta, né? Porque
A gente vê uma mudança, claro, do Palmeiras, do Roger, que é bom treinador, a gente elogia aqui, a gente sabe que o trabalho dele é bom, mas para a chegada do Filipão, e a gente destaca muito a parte motivacional, a gente destaca muito a parte de gestão de grupo e tal, que o Filipão fez com o rodízio de jogadores. O Eduardo de Menezes está aí do teu lado, inclusive, como é que você falou? Ele sentou no lobby do hotel, não é isso, o Eduardo? É assim, né? Ele sentou no lobby do hotel. Eu comentei até com né? eles. Isso, eu comentei até com eles, né, Scarpa, que, claro, cada um tem sua característica. O Felipão veio mais naquela coisa do entender o elenco, na parte pessoal, na gestão pessoal, claro que tem a parte tática, mas o Roger, não que o Roger não tenha isso, mas até brinquei, ele sentou na recepção do hotel para conversar com os jogadores. E acho que é nessa linha que o William quer trabalhar, né? Foi mais ou menos esse trabalho do Felipão também, né? Exato, é difícil, né, falar sobre trabalho de treinador, até porque o Roger é um cara que sempre deu o seu melhor. Tenho respeito do pessoal aqui, tem meu respeito, sempre me tratou bem, então eu sou grato a ele, grato pela oportunidade de ter trabalhado com ele, mas é difícil citar o motivo de tal mudança. A gente sabe que no futebol são detalhes às vezes nos jogos que mudam o resultado de partida, e o que importa aqui no Brasil é vencer. O Filipão chegou, a gente começou a vencer, deu certo, tivemos uma arrancada muito, muito boa aí no Brasileirão e conseguimos o título. Que a gente foca muito nessa questão da gestão do grupo, parece que não há necessariamente um trabalho de treino no dia a dia, no campo, parece que o treinador é defasado e tal. Como é que você analisa com outros treinadores que você já passou também o trabalho do Filipão no dia a dia, nos treinamentos mesmo, a parte prática, não só a gestão do grupo, mas a parte prática mesmo do Filipão? É um treinador que tem um método particular, que tem um método talvez um pouquinho mais antigo, ou ele tá atualizado mesmo, até com relação aos assistentes dele? Como é que é esse trabalho, ô Scarpa? Não, acho que todos os treinadores que eu tive têm características específicas, né, tanto para levar o grupo quanto questões táticas. Ele e acho que o Abel, assim, são os caras que sabem levar mais o grupo, mas tive grandes treinadores como o Anderson, o Cristóvão, que me ajudaram também, até mesmo com o Renato trabalhei um pouco, Eduardo. Enfim, cada um tem o seu estilo, Levir, né, mais brincalhão e tal. Alguns estilos de treinadores funcionam em algumas equipes, em outras não. Ainda bem que funcionou na nossa, a gente foi campeão. Jorge, vamos lá? Vamos lá. Scarpa, boa tarde, Jean. Eu queria que você falasse um pouco, imagino que você esteja vendo 2019 como um ano que você vai conseguir deslanchar no Palmeiras, né? Porque acho que até agora você não conseguiu por questões jurídicas, depois questões físicas. Olhando um pouco para 2019, eu queria que você falasse como você prefere jogar. Você já jogou muito aberto pelo lado direito, você já foi escalado pelo Filipão mais centralizado em alguns momentos nessa temporada quando você entrou. Se você pudesse escolher, é claro que essa escolha é do Filipão, mas se você pudesse escolher a posição em que você rende mais, como você escolheria jogar nessa temporada de 2019, Scarpa? Então, Jean, é uma pergunta que eu respondo bastante, assim, há alguns anos já, desde que eu subi pro profissional. Mas eu não tenho preferência mesmo por posição. No Fluminense mesmo eu joguei de lateral, volante, enfim. Eu não tenho problema em jogar em nenhuma posição, também não tenho preferência. Tô aqui para ajudar o que precisar, na posição que der. Tamo aí, né? Se estiver em campo, tá bom. Calçade. Ainda nessa linha, né? Porque é o Calçade, Scarpa. O Palmeiras tem um problema Boa tarde, específico. Calçade. Boa tarde. Bem claro que perder o William. O William joga no lado. E é um lado que o Scarpa entra e é outro tipo de jogador, cada um com a sua característica, mas compõe a equipe também. A equipe não está, assim, você muda um pouquinho a forma de jogar, mas o treinador, no caso do Felipão, ele ganha outras características. E olhando para o futuro, Scarpa, também desse Palmeiras, que é um clube que, ao contrário de outros, está num momento excelente de organização, tem o título, e tem uma visão do futuro bem mais clara do que outros que estão tentando se organizar para 2019 sem saber o que vai acontecer. Então, assim, eu imagino que para o jogador, ao mesmo tempo que você enxerga uma baita concorrência, você também percebe uma possibilidade de dar o seu melhor, né? de jogar o seu melhor no seu melhor nível
muito superior a outras equipes. Quer dizer, como é que é isso? Tem muita concorrência, mas também o ambiente é bom para trabalhar. Como é que você enxerga essa situação? Exato, né? A perda do Willian é uma perda muito grande pra gente, né? Mas a gente tem que saber lidar com isso, são coisas que acontecem no futebol. É um cara extremamente profissional, vai fazer muita falta, mas a gente vai tentar fazer o melhor agora sem ele. Vamos dar todo o apoio que ele precisar. E o bom de ter uma equipe com grandes jogadores, que passaram por grandes equipes, é que a gente consegue se adaptar rapidamente ao que o jogo pede. Se o jogo pedir algo mais cadenciado, a gente faz. Às vezes um jogo mais intenso a gente faz também. Então, independente de quem for jogar no lado, no meio, a equipe do Palmeiras tem grandes jogadores, está bem representada. E é muito bom trabalhar num elenco com grandes jogadores, né? A concorrência é muito grande. E aí você não tem tempo para se acomodar, você tem que realmente dar o seu melhor todo dia, senão você perde espaço rapidamente. Então eu fico feliz de estar no Palmeiras, um elenco com muitos bons jogadores. E eu espero que em 2019 a gente consiga conquistar mais títulos. Mais uma, Jean. Sim. Pode ser mais duas até. Por enquanto tá ok. Scarpa, eu queria que você falasse um pouco do papel do Paulo Turra no Palmeiras hoje. Muita gente fala que uma das mudanças que aconteceram com o Filipão nessa volta ao Brasil seria a presença do Turra, que é um cara diferente do Murtosa, né? Do ponto de vista de atualização em relação à parte tática e tal. Como é que é isso? Quer dizer, o Turra é mesmo o cara que conversa com vocês mais, eventualmente, sobre uma questão tática, e o Filipão é o cara que define quem joga ou quem não joga, é o cara que motiva, é o cara que faz o grupo render como rendeu. Como é que é essa divisão de trabalho entre o Turra e o Filipão? Então, o Turra ele é bem ativo, né, nos treinos, ele passa bastante coisas táticas e fundamentos. Assim como o Felipão também participa bastante dos nossos treinos de fundamento, de finalização. Então o Turra ele é bem ativo, ajudou bastante o Felipão, ele consegue conversar legal com os jogadores, o pessoal gosta dele. Então deu liga, né? Deu certo. A galera respeita muito o Turra, assim como respeita o Felipão. Acho que isso é extremamente importante, o respeito de ambas as partes. E deu certo, a gente fica feliz. André Galo vai fazer uma... É uma revelação no programa, é isso, Galo? Eu não sei. Não sei se para ele é uma revelação. Ele talvez seja? Na torcida do Atlético, acho que sim. É? Então diga. Bom, primeiro, parabéns pelo título, pelo atleta que ele é. Sou fã do futebol dele. Não sei se ele sabe, mas nós tivemos quase uma possibilidade dele ir para o Atlético no meio do ano. Ele sabe da história. Nós fomos procurados por um grande parceiro do Atlético, um sponsor importante do Atlético, que foi procurado pelo Fluminense e que ventilou a possibilidade desse nosso parceiro, porque nós tínhamos o problema do Roger Guedes, provavelmente nós iríamos perder o Roger Guedes, e ventilou desse nosso parceiro fazer essa compra desse litígio que existia entre Fluminense e Palmeiras. É claro que tanto eu como o presidente Sérgio Sete Câmara, nós não queríamos entrar na briga com o Palmeiras para não atrapalhar, para não ser desleal, mas fomos procurados por esse parceiro, até tive a pedido desse parceiro, fui ao Rio de Janeiro, conversei com o vice-presidente de futebol do Fluminense, levamos também um advogado para entender e resolvemos tirar o pé porque realmente o Palmeiras já estava nesse trâmite quase que final, e junto com o próprio representante do Scarpa. Mas seria uma honra e seria muito bem-vindo no Atlético. Nós tentamos essa condição através desse nosso parceiro. Pelo jeito ele sabia, né? É, olha lá. Quase foi comer um tropeirão aí. Prazer, viu, Galo? Mas estava um fogo cruzado, né? Não dava para entrar mesmo, situação complicada. Mas eu fiquei sabendo, sim, e eu fico feliz, né? Com o reconhecimento de grandes equipes. Meu sonho de jogar futebol desde criança, então quando começa a falar que grandes clubes brasileiros tinham interesse em mim, eu fico muito feliz, sinal de que meu trabalho está sendo bem feito. Só para registrar, o Zé Elias chegou aqui no estúdio. Já se livrou de... O quê? Scarpa, o quê? Você já se livrou de pagar o almoço aí pro Galo? Tô com a nota aqui. Eu trouxe a nota. Tá bom. Eu trouxe a nota. Trouxe a nota pra você pagar, deixou ele plantado lá sozinho. Quarta vez que você não paga. Você tá me devendo promete, desde não 2005. Paga. Desde aquele bichinho lá que eu te dei lá contra o Paysandu. Campeonato Brasileiro. Conta do gol que ele fez. Aqui, ó.
Olha, tênis, calça batida. Olha o sapato do homem. Só o sapato do homem dá pra comprar um carro zero, pô. O homem é diretoria agora. Tudo bom com o senhor? Como é que você tá? Tudo bem? Tô te esperando pra pagar um almoço. Hein? Tudo bem, será um prazer. Foi, Tem um café da Edna aqui, se quiser. já falamos, Lógico, depois do programa tá fechado, você é Vamos fazer malandro o pra seguinte, caramba. O Scarpa tá aí, o Scarpa pode pagar pra gente, não tem problema. Esse sim, pode almoçar, pagar. conversar com Ah. ele. Eu tô me... Bicho campeão, mas... Tô guardando aqui o dinheiro que eu tô ganhando do Palmeiras, que eu fiquei um tempo sem pagamento esse ano. O ano foi complicado financeiramente pra ele. Não dá, gente. Calma aí, vocês têm que pagar pra ele. Que sacanagem com o rapaz. Ô, Scarpa, nesse sentido, até falando sério agora, quanto tempo você ficou sem receber salário algum porque você não tinha contrato nem com um nem com o outro? Como é que foi isso pra você? Eu fiquei 3 meses e meio, né, sem receber. Mas assim, como eu sou um cara tranquilo, não gasto muito, aí até que deu pra levar, né? E você acha que a condução dessa sua separação com o Fluminense, ela foi bem feita, cara, pelos seus empresários? Você acha que esse foi o melhor caminho que você poderia ter tomado para sair do Fluminense e passar a jogar no Palmeiras? Como eu disse já numa nota que eu soltei no Instagram, cara, eu nunca sonhei em sair do Fluminense dessa maneira. Não queria, sabe? Por mais que eu nunca tenha conquistado um título importante no profissional, a minha história lá dentro, desde a base, é muito legal, sabe? De superação, muito maneira. Então eu não sonhava em sair assim. Só que eu tinha que pensar na minha carreira, né? Infelizmente o Fluminense estava me tratando com total desprezo e foram tentadas inúmeras vezes negociar e eu nunca abri a boca para nada, nunca pedi para sair, nunca reclamei de nada, mesmo com tudo atrasado. E o Palmeiras já tinha feito proposta em 2 anos e o Fluminense recusou, e o Palmeiras ofereceu jogador, o Fluminense recusou de novo. Então aí eu fiquei meio me sentindo um escravo, né? Porque os caras não me pagavam e não me deixavam sair. E tudo bem. Eu assinei um contrato que dizia assim, ó, você só sai com o valor da multa ou um valor que ambas as partes queiram aceitar. Falei, tá bom, beleza. Aí o Palmeiras chegou com um valor alto, que não era o valor da multa, óbvio. Mas o Fluminense não aceitou e não deixou minhas contas em dias. Aí depois vieram outros clubes, mesma coisa. Aí, infelizmente, foi o que me restou, sabe? Não sonhava, mas fazer o quê? Foi o que sobrou. Scarpa, não tenho entendimento. O que aconteceu, então? Porque, assim, até hoje, o Fluminense está numa situação financeira terrível, né? De novo, vários clubes do país estão assim, mas a gente está falando do Fluminense, que envolve o Gustavo Scarpa. Você recebe uma proposta pesada, interessante, claro, é teu principal jogador, mas fazer o quê? Você está complicado financeiramente, precisa vender, você precisa negociar, fazer o quê? Vem uma proposta boa e ficam te segurando. O que exatamente aconteceu? Você acha que você foi, sei lá, injustiçado, tinha uma perseguição? O que você acha que aconteceu exatamente, Scarpa? Porque o teu comportamento, pelo menos o que a gente sabe e tal, sempre foi um excelente comportamento ali com o grupo, com o clube, enfim. Exato. E assim, não tem... Ninguém ali no clube tem nada pra falar de mim nos 5 anos que eu estive lá, sabe? Então, infelizmente, às vezes as pessoas pintam uma imagem minha ruim em relação a isso, só que eu nem luto contra. Porque quem me conhece sabe do meu caráter, de como eu sou, sabe? Das coisas que eu faço, então fico muito tranquilo quanto a isso. Mas em relação ao que aconteceu... Como eu disse, né, eu assinei um contrato que dizia que o valor da multa era tal. E aí chegou uma proposta do Palmeiras maior do que uma que eu tive do exterior lá, uma sondagem, só que o Fluminense não quis, né, porque era clube do país, não queria fortalecer um rival. E eu entendi, não reclamei com ninguém, não pedi para sair nem nada. Só que assim, se você não me deixa sair, mas também não me paga, aí eu fiquei meio sem entender, mas passou, né, passou um ano... E aí as pessoas falam, mas você renovou e estava atrasado. Mas isso não quer dizer que o cara nunca mais precisa me pagar só porque eu renovei porque estava atrasado. Então, perdão tácito, né? Tipo, meio tenso, mas tudo bem. E aí os caras não me vendiam, aí beleza. Aí chegou no final do ano, começaram a me leiloar e eu nem sabia, né? Começaram a me oferecer aí... Pedindo jogadores emprestados, o Palmeiras ofereceu, ia pagar o salário, mas os caras queriam tudo do jeito deles. E aí não deu.
Mas assim, é uma coisa muito superada na minha vida, graças a Deus, sabe? Momento muito tenso, como eu disse, inúmeras pessoas me odeiam, falam mal, mas assim, eu sei da verdade, sei que eu fiz o certo, mas no futebol, né, jogador não pode, já ganha bem, só que assim, eu tenho família, eu tenho amigos, todo mundo muito exposto com a minha situação, mas tá tranquilo, já tá superado, fico triste pelos meus amigos que estão lá, que estão passando por um momento muito difícil. Converso com muitos lá, com funcionários ainda. Mas torço para que tudo ocorra bem com os meus amigos que eu deixei lá. Só para... Desculpa, eu sei que o Calçade ia perguntar, mas só para você ter uma ideia do que o Scarpa está falando, conversando com algumas pessoas, né, diretas ao Fluminense ali, os jogadores, eles acertam. Hoje você vem trabalhar, toma o dinheiro. Fica em casa depois. Não, aí vem outro. É um revezamento para eles poderem trabalhar, os funcionários do clube, para você ver como é que está a situação. Então, assim, é complicado. Os jogadores, me parece que desde setembro sem receber imagem, alguma coisa assim. Então, assim, tudo bem, ganha bem, mas o jogador tem seus compromissos, tem a sua família, tem os seus familiares também. Exato. Então, assim, ele assinou o contrato, então você tem que cumprir o contrato. E aí, muitas vezes, é aquela história que o jogador passa a ser o vilão da história. Eles conseguem inverter a situação para o jogador ser o vilão. Ou seja, você não paga, você deixa o jogador sem receber. Ô Zé, você é experiente, você é conhecedor, né? Você tá ligado. Entendeu? E aí, o que acontece? É o jogador que passa a ser o culpado. E não a falta de responsabilidade com quem assinou o contrato. Então, é muito mais fácil você pintar... E outras Desculpa te interromper. Não, pode falar. Eles não chegaram aqui em Hortolândia eles não chegaram em Hortolândia e falaram assim, estamos procurando um menino legal, educado, pra gente levar lá, a gente quer ajudar você sem nada em troca. Pelo contrário, eles me levaram porque eles viam em mim uma oportunidade de lucrar futuramente, fizeram um contrato, me tiraram da casa do meu pai, então assim, se você, a partir do momento que assina alguma coisa, tem que cumprir, né? Eles não cumpriram, exigiam que eu cumprisse, mesmo assim eu cumpri, sem a parte deles estar sendo cumprida. Mas felizmente deu tudo certo, estou muito feliz no Palmeiras e espero que a minha carreira assim só cresça. Sim. Eu vou passar para o Calçade, só uma coisinha aqui rápida, porque assim, nessas situações, né, Scarpa, você vai engolindo sapo, conversa daqui, acerta de lá, aceita uma justificativa, aí tem mais uma conversa, é uma promessa, e vai. Até que chega um dia, tem um ponto, tem uma situação, acontece algo que você vai lá, agora não dá mais. Isso aqui foi a gota d'água, transbordou. Que momento foi esse, Scarpa? O momento, não sei se você lembra claramente na tua cabeça, você falou, pronto, com isso aqui não dá mais, chega, eu vou ter que correr atrás dos meus direitos. Que dia foi esse? Que momento foi esse, se é que você lembra disso? É difícil, assim, sabe? Porque durante o ano de 2017 e 2016, houveram inúmeras reuniões do presidente, né, falando, daqui 7 dias a gente vai pagar. Se o cara chega e fala assim, não tem previsão de pagamento, só final do ano, vai atrasar até o final do ano, ia ser ruim, mas né, a gente ia tentar. Só que aí falava, semana que vem. Aí, reunião, vem cá, então, não deu certo. Não, mas até semana que vem. E nisso 15, 20 vezes, sei lá, nesses 2 anos. E aí chegou o final do ano, os caras, mas vai entrar de férias, mas até janeiro vai pagar. Aí, beleza, só que aí eu saí de férias e, né, mesmo com tudo atrasado, eu não fiz nada, não pensei em nada. E aí começaram as propostas, tudo. E aí eu vi uma notícia, né, dos caras que dispensaram Henrique, capitão, o ano todo. Dispensaram Cavalieri, que quem tá no meio do futebol sabe que é um dos caras mais profissionais que existem. Dispensaram Marquinhos, que tinha acabado de operar o joelho. Então, sabe, esses caras trataram com extremo desrespeito a gente. E assim, eu tenho muita convicção do que eu fiz. É claro que você ficar 3 meses e meio parado, né? Chega uma hora que você fala, putz, será que eu fiz o certo? Agora fica aí, sem treinar e tal. Mas eu tenho convicção que eu fiz foi correto. O clube ele não pode ser isento das coisas, muito pelo contrário. Então, de novo, tô feliz que tá dando tudo certo e desculpa o desabafo aí. Não, imagina, a gente tá insistindo no assunto, né? Você vê, o Scarpa fala em 3 meses e meio, para quem tá de fora acompanhando o caso,
Parece que é muito mais tempo. Porque Sim. há muito tempo se fala nisso, né? O problema é maior do que 3 meses e meio. Fala, pô, foram só 3 meses e meio. Teve ida e volta, né? Ida e volta. Sim, é claro que o jogador está sujeito a não jogar, por exemplo, por uma contusão. E você tem que seguir se recuperando e amanhã você volta a ser jogador de futebol. Mas tudo atrapalha a carreira. A contusão atrapalha, você pode estar no melhor momento da tua carreira e se machucar. E você pode estar também no momento como ele estava de subida, né? E ter que parar de jogar. Então eu queria saber, Scarpa, assim, o quanto isso atrapalhou o teu desenvolvimento. E na tua avaliação, você pesa, fala, puxa, isso aqui acabou com o meu ano, sei lá. Como é que você enxerga isso? E tem um detalhe também só importante a gente citar, né? O Scarpa, ele para manter, né? O Palmeiras colocou à disposição a sua estrutura, mas por contrato o Scarpa não poderia nem vir aqui. Há uma diferença, só para contar para quem está em casa, ele não tinha o contrato com o Palmeiras. Então o Fluminense nessa batalha, ele não poderia colocar esse uniforme para treinar nas instalações do Palmeiras. Então ele manteve a forma no interior e jogando futsal, né? Futsal, society. E aí, já começou em janeiro, né? Eu me apresentei uns 15 dias depois do grupo. Tive que contratar um personal lá, o Gustavo, em Campinas. Fera demais, me ajudou muito. E aí, nesses 3 meses e meio, eu fazia treinos com ele. A gente tem um time lá da igreja que a gente disputa campeonato, marca amistosos. Então, eu joguei muito society, muito futsal. E intercalava com treinos de força na academia, com o personal. Então, mano, foram 3 meses e meio assim, diferentes, né? Uma correria diferente, mas como eu disse no começo, foi um tempo de crescimento, amadurecimento espiritual. Tava com muita saudade da família, dos amigos, aproveitei para matar essa saudade. Eu tava quase 5 anos no Rio já. Então eu tentei ver o lado bom das coisas, acho que isso me ajudou. E aí consegui voltar para o Palmeiras muito bem, levando em conta tudo que aconteceu no meu ano, problemas jurídicos, lesões. Eu só tenho a agradecer mesmo por terminar o ano jogando, conseguir fazer gol ainda, terminar em campo no jogo do título. Então, um ano muito positivo para mim. Uma última do estúdio, que é para liberar o Scarpa, que a gente já está segurando há faz tempo, hein? Ô, Scarpa, você falou que você está feliz com a sua decisão e tudo mais. A gente sabe que havia outros clubes interessados no seu futebol, o próprio Galo acabou de revelar isso aqui. E claro que assim, são poucos os times de futebol no Brasil em que você com o seu futebol não chega e é o cara que vai jogar o tempo todo, independentemente até do rendimento. No Palmeiras talvez isso não aconteça pela fartura de bons jogadores no elenco. Eu queria saber se essa escolha pelo Palmeiras teve a ver com o fato de que apenas o Palmeiras tinha condição de bancar a sua contratação, de bancar o seu salário, enfim, você é um jogador que não é barato para os padrões brasileiros hoje, e isso não te incomoda em nada, quer dizer, ter que brigar por uma vaga, ter que brigar por um lugar, ou se você eventualmente até cogitou ir para um outro clube onde você sabia que não precisaria brigar pela posição de, não sei se dá para chamar de titular no que acontece hoje com o Palmeiras, mas enfim, para jogar o tempo todo. Na verdade, acho que a questão do elenco recheado de grandes jogadores, inúmeras opções na minha posição, acho que isso, na verdade, me motivou a escolher o Palmeiras, porque acho que a concorrência te motiva, né? Ela não te deixa acomodar, você não pode acomodar nem um dia no treino, que aí tem o quê? Lucas Lima, Guerra, Dudu, Bigode, então... É muito gratificante trabalhar num elenco recheado de grandes jogadores, de muita qualidade, treinos de muita qualidade. Aprendo muito aí, o pessoal muito técnico. Então, sem dúvida, o elenco com grandes jogadores não foi algo ruim para mim. Eu vi com bons olhos e foi uma das coisas, tirando a estrutura do Palmeiras, que é surreal, que me ajudou assim a escolher o Palmeiras. Bacana. Ô, Edu, você pode fechar daí. Eu só quero saber do Scarpa, se o Scarpa já jogou com algum jogador tão maluco quanto o Daverson e se há um pacto, uma conversa entre vocês aí para segurar o Daverson, para conversar com o Daverson toda hora, na hora das comemorações, para dar uma segurada no menino lá. Como é que é?
Ô, William, hoje eu encontrei o Daverson aqui, perguntei pra ele, e aí, você conseguiu dormir? Ele falou, não. Então, desde domingo, ele falou assim pra mim, Edu, não caiu minha ficha que eu fiz o gol do título. E é muito legal a gente ver como, eu falei isso no programa até que eu participei na segunda-feira, como ele tá curtindo ser jogador, né, profissional, porque ele com 25 anos agora, ele foi pra uma final, foi campeão, a impressão que nós temos é essa, né. Então, pra finalizar e te liberar, porque eu sei que você continua comemorando e tem que comemorar mesmo, Deivinho, o que dizer de MC Deivinho? É difícil, viu? Tem que tomar muito cuidado com as palavras sobre ele. Você ficou sabendo que ele falou que queria arrancar a roupa no gol, né? Ele só tirou a camiseta e deram uma rasteira nele pra não arrancar a roupa, né? Teve que ser, né? Controlar os ânimos dele ali. Mas a gente tava falando no banco, assim que ele ia entrar, a gente, putz, ele vai ficar mais empolgado. Mas se for pra ele fazer o gol do título, amém, né? Ajuda a gente. E aí ele foi muito feliz, fez o gol. Feliz porque ele conseguiu se recuperar aqui no Palmeiras, viveu momentos muito difíceis. Espero que ele esteja focado sempre em ajudar o Palmeiras, em fazer o melhor. E que o extracampo seja coisas meramente segunda opção. Assim, a primeira opção dele, o foco, seja só jogar bola. Mas a gente fica feliz com ele, menino alegre. Mas às vezes tem que pisar no freio um pouquinho, né? Mas tá tranquilo. Mas é o mais uma maluco? Figuraça mesmo. É o mais maluco com quem eu É o mais maluco? Sem dúvida. Eu acho. Tô tentando lembrar, assim. Não, mas eu acho que é o mais maluco. Dos jogadores, dos jogadores que eu joguei assim, talvez seja o mais maluco, eu acho. Parabéns, Daverson. Você é maravilhoso. E é uma figuraça mesmo. E ele tá todo dia feliz, isso é bom pra caramba aqui no Palmeiras. Alguém falou alguma coisa? Boa. É isso, então vamos liberar aqui o Gustavo Scarpa pra você comemorar. Você viu que eu falei que você era uma figura diferente e foi bacana a tua entrevista também, foi desabafo. Espero que você tenha gostado. Saiu um caminhão das costas, né? Mas tá tranquilo, agradeço o carinho do pessoal da ESPN, um abraço a todos aí. Zé Elias, satisfação demais. E é isso aí, tamo junto. Valeu, gente, é isso. O Gustavo Scarpa agora segue comemorando e trabalhando porque tem jogo domingo contra o Vitória. Você vai jogar? Não sei, tamo aí, né? Querendo eu tô. É isso, e tem a taça lá pra levantar. Eu acho que o Zé Elias quer falar alguma coisa. A última vez que eu encontrei o Scarpa foi num momento bem difícil da minha vida, tal, dei um abraço nele lá. E quero dizer pra ele assim, desejo toda a felicidade do mundo, porque eu sei que o quanto é ruim a gente ficar longe de fazer aquilo que gosta, né? Ele ficou por esse período todo, então, toda a felicidade do mundo pra ele, que ele possa voltar a marcar os gols que ele fazia lá no Fluminense, que ele possa voltar a ser o melhor jogador, como ele foi na época que ele estava no Fluminense, ele era o melhor jogador do futebol brasileiro naquele momento. Então eu desejo muita sorte para ele mesmo, toda a felicidade do mundo. E se a gente falou de jogador maluco, ô Scarpa, do teu lado aí tem um repórter sensação, Scarpa. Sabe aquele chocolate sensação? Que eu sou repórter maluco. Não é não. Ô, Zé, essas resenhas de vocês aí eu não vou nem me meter. Mas deixa eu falar, Zé, agradeço de coração suas palavras. Como eu disse, o sonho de menino está sendo realizado, de ser jogador. Assisti a você aí no Corinthians, no Santos. Então é um prazer imenso falar com você. E um grande abraço, obrigado mesmo de coração. Fiquem com Deus aí e é nóis. É isso aí, agora eu vou liberar de vez, porque a gente tá parecendo cunhado quando tá na nossa casa e fala tchau, vou embora e volta, tchau, vou embora e volta. Tchau. Valeu, Edu. Prazer aí. Um abraço a todos aí do estúdio. Valeu, é isso, William, com vocês aí. Muito bom, tá aí. Bom papo com o Scarpa, a gente tinha certeza que ia ser bom.